Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar e vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, pois o Senhor é nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o Senhor é Deus da nossa alma, da nossa vida. Nós queremos te louvar, Senhor, continuar te adorando na beleza da tua santidade. Manifesta a tua presença, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Os possam sentar, os irmãos que estão em pé. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, mesmo sentado. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, a partir do verso de número 9. Santo é o nosso Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso de número 9, a partir do verso de número 9, glórias a Jesus, e verso de número 10. Esses dois versos, para a glória de Deus. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e versículo 10. Glórias a Jesus. Jesus é bom em todo o tempo. Irmãos, a minha tradução está um pouco diferente, mas o significado é o mesmo, tá bom? Está escrito assim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente da minha fraqueza, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Amém? Irmãos, possa sentar, irmãos. Glória a Jesus. Em pé. Irmãos, eu quero estudar com os irmãos apenas uma palavra aqui, que hoje à tarde me chamou muita atenção quando estava estudando a palavra de Deus. O contexto, nós sabemos que Paulo está falando com a igreja de Corinto, essa é a segunda carta, e diversas instruções que ele dá, uma delas no capítulo 12, ele vai contar de uma visão que ele teve, o apóstolo Paulo. E nessa visão ele começa a falar sobre algumas coisas que aconteceu com ele, o que estava acontecendo, está ensinando a igreja. Para resumir mais e entrar na mensagem, chegamos agora, irmãos, no versículo de número 9, que ele vai dizer que ele tinha pedido a Deus para que tirasse o espinho na carne, que tirasse ele de uma situação que para ele atormentava ele. E ele, nesse pedido, ele disse que foi 3 vezes ele pediu. É uma pergunta bastante interessante saber como foi essas 3 vezes. Foi 3 vezes no mesmo dia? Foi 3 vezes uma vez por dia? Foi 3 vezes uma vez por ano? Ninguém sabe, mas é uma pergunta interessante. Só que acredito que das 3 perguntas que ele fez, acredito que Deus deu a mesma resposta a ele. Meu Deus. Então as 3 perguntas de Paulo, que tirasse o espinho da carne, acredito eu que as 3 vezes Jesus falou com Paulo: Paulo, a minha graça é o suficiente, te basta, está tudo certo, a minha graça te basta. Nós poderíamos estudar aqui, irmãos, nesse versículo de número 9, sobre a graça de Deus sendo o suficiente para homens e mulheres. Nós poderíamos estudar aqui também sobre o poder de Deus. Que poder é esse? Mas o Senhor colocou no meu coração para nós estudarmos sobre essa palavra chamada fraqueza. Paulo disse: o poder de Deus se aperfeiçoa na minha
fraqueza. Agora, o tema que nós vamos estudar, irmãos, claro que nós vamos só arranhar, nós vamos se aprofundar muito. Eu vou usar aqui alguns termos grego, mas, por favor, irmão, não se escandalize não, tá? É só para nós termos uma ideia melhor sobre o que eu quero falar. O tema da lição de hoje é: tem poder na fraqueza. Tá certo? Parece meio contraditório, parece meio sem nexo, né? Como que tem força, como que tem poder na fraqueza? Fraqueza não é o oposto de força? É aí que é o interessante. Eu gosto de pensar junto com os irmãos. Irmãos, o texto que Paulo escreve, no 2 Coríntios 12, 9, ele vai usar o termo para fraqueza na língua grega. A palavra que ele usa é istaneia, tá certo? É istaneia. O que é istaneia? O que significa? Istaneia é ser incapacitado, ter limitações, falta de força. Então a fraqueza que Paulo está se referindo não é uma fraqueza de ele continuar na presença de Deus. Não é isso. Não é uma fraqueza de ele pensar em desistir da caminhada. Não é isso. Essa fraqueza aqui, os irmãos vão entender. Nós temos que analisar todo o contexto. Essa fraqueza aqui, ele está dizendo que ele é fraco, ele é incapaz, ele é limitado. Ele é fraco diante de Deus, diante do poder de Deus, diante de quem é Deus. E todo ser humano, irmãos, tem que aprender sobre essa fraqueza. Essa fraqueza não é a fraqueza de você ser desistente da fé. Essa fraqueza é você entender qual é o seu lugar entre você e Deus, entre você e o teu Senhor. Ele está dizendo: olha, eu não tenho força, é nessa força contra Deus que eu não tenho, eu sou fraco diante de Deus. Eu sou fraco, eu sou nada, eu sou pó, eu sou cinza. Então, nessa expressão que ele usa, estaneia, na língua original grega, ele está dizendo: olha, me falta força diante de um Deus tão glorioso e poderoso, me falta capacidade diante de um Deus tão grandioso e imenso. Eu sou limitado perto de um Deus que não tem limite nenhum, é um Deus que é soberano, que faz tudo. Então, nessa fraqueza, nessa astaneia, é que o poder de Deus se aperfeiçoa. É nessa fraqueza de estaneia que Deus vem com a sua misericórdia, com o seu poder, e nos abençoa. Não é fraco, irmão, para o pecado, não é fraco para vícios, não é fraco para aquilo outro, não é essa fraqueza. Amém, irmãos? Tem muita gente pregando que essa fraqueza, você é fraquinho mesmo, mas Deus vai dar poder para você ter fortaleza. Não é isso. Porque a Bíblia diz o seguinte, que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A Bíblia faz essa colocação. A carne continua sendo fraca, irmão, não tem fortalecimento na carne, tá certo? Então ela vai ficar sendo fraca sempre. Mas o que está pronto, irmão, é o Espírito, é a nossa alma, a nossa busca a Deus. E isso tem que termos força, temos que ter determinação para chegar no céu de glória, como um dia em nome de Jesus vamos chegar. Então, aleluia, Jesus. Essa força, essa fraqueza, melhor dizendo, que o apóstolo Paulo coloca aqui no texto e no contexto, é de um Deus grandioso e ele ser pó, ele ser cinza. Então Paulo, ele vai mencionar isso, irmãos, mostrando que ele é fraco diante de um Deus todo-poderoso. Agora, é meio contraditório parece que Paulo está querendo mostrar aos irmãos de Corinto a sua vulnerabilidade, ser um homem fraco, frágil, mas o contexto não é isso, tá certo? Paulo está querendo explicar, ou está explicando aos irmãos de Corinto, que diante de Deus ele se considera fraco, diante de Deus ele considera nada.
E está certo. Paulo chega a escrever na mesma carta aos Coríntios, dizendo que todo o estudo dele, tudo que ele tinha conhecido, tudo que ele tinha ouvido do mestre dele, que foi o Gamaliel, o grande mestre daquela época, ele considerava todo o estudo, toda a cultura dele como esterco, não era nada. Mas não é porque ele não obteve, não é porque ele estava menosprezando o conhecimento dele. Ele estava colocando, sempre que o Paulo fazia sempre essa comparação. Ele diante de Jesus Cristo, ele diante de Deus. Então ele olha, ele sempre ensina o seguinte: olha, eu diante de Jesus, eu não sou nada. Então essa fraqueza que Paulo está se referindo, essa humildade, porque nós sabemos quem Paulo foi, o que ele foi capaz de fazer nas mãos do Senhor através do Espírito Santo. Agora, olha que parece meio contraditório, né, irmãos? Porque enquanto o mundo admira o líder forte, Deus atenta para uma pessoa que tem um coração quebrantado e um espírito contrito. O mundo bate palma para quem é um líder forte, porque o mundo se dobra aos pés, entre aspas, do presidente dos Estados Unidos, porque ele é uma postura de um líder forte, tem força, tem poder, tem autoridade. Então o mundo se prostra a ele. E se você for ver bem, irmão, ele tem mesmo. O arsenal de guerra dos Estados Unidos é uma coisa impressionante. Então todos respeitam por ele ser um líder forte, tem poder, tem força. O mundo aplaude isso, mas em contrapartida, dentro da igreja, no cristianismo ou com Deus, é diferente. O líder forte não é quem mostra ser forte, o líder forte é quem tem um coração quebrantado. A pessoa, Deus não fica admirado, irmão, não se admira com o líder forte, a igreja exuberante, caindo gente pela janela. Deus olha e atenta para o coração daquela pessoa. Você está quebrantado, você está com um espírito contrito, irmão, está humilde, uma pessoa que tem humildade. Então Deus não procura força, Deus não procura pessoas autoritárias, Deus procura corações quebrantados. E você sabe muito bem, melhor do que eu, lá em Salmo de número 51, verso 17, qual foi o pedido de Davi para Deus, no verso 10, dizendo: olha, Senhor, não retires o teu espírito de mim, não me lances fora da tua presença. Aí ele vai terminar no 17 dizendo que o Senhor não rejeita um coração quebrantado e um espírito contrito. O Senhor não desprezará, o Senhor não rejeitará. Davi sabia o que estava falando, tá certo? Então, enquanto o mundo aplaude um líder forte, Deus atenta para um coração quebrantado. Enquanto o mundo admira homens poderosos, Deus atenta para um coração mais humilde de dentro da igreja. Ter um coração humilde não está relacionado a finanças, não está relacionado a ter ou não ter. Ter um coração humilde não tem nada a ver com finanças. Então o que é ser humilde? Ser humilde é o oposto de ser arrogante, de ser soberbo. O que Paulo estava ensinando à igreja de Corinto é que graça de Deus e soberba não dá liga. Amém? Vou repetir isso daqui. Que graça de Deus e soberba não dá junção. Não tem como. Irmão, não sei se você conhece, eu nunca conheci na minha vida. Eu nunca vi uma pessoa cheia de graça de Deus, cheia de poder de Deus e ser soberbo. Eu nunca
Eu não sei você, né? Talvez nesse mundo você vê de tudo, mas isso é quase que impossível. Eu nunca vi uma pessoa soberba, arrogante, mas cheio de graça de Deus, cheio de poder de Deus. Eu nunca vi. Por quê? Porque isso é como se fosse um imã, não atrai. Isso é os polos oposto, polos opostos. O negativo não ajuda com o positivo de jeito nenhum. E você pode fazer força e não vai. Então, graça de Deus e soberba são coisas que não dá liga, não dá junto. Agora você pode anotar isso. Quando uma pessoa é cheia do poder de Deus, cheia da graça de Deus, é uma pessoa que tem um coração enorme, um coração somente que vem do Senhor. Você deve ter conhecido alguém cheio da graça de Deus na sua vida, na sua caminhada. Você já se deparou com esses daí? E você pode olhar para ele, a conversa dele é uma conversa humilde. O olhar dele é um olhar dele ou dela, é um olhar humilde, é uma pessoa que não tem, você fala assim, como que essa pessoa é muito gente boa, meu Deus, que homem de Deus, que mulher de Deus, calmo, pacífico. No começo da nossa caminhada, eu, pelo menos na minha opinião, não sei da Deise, nós conhecemos um irmão chamado Genival, né, Deise? E aquele homem vivia de joelho, ele era monte, a oração, e ele fazia. Quando você ia conversar com ele, ele falava tão alegremente, tão calmamente, que você falava assim, meu Deus, parece que esse homem nem existe. Muito gente boa, simpática, humilde, não tinha nada de arrogância dele, mas nada, não encontrava um prisco, sabe, irmão? Mas em contrapartida, já encontramos pessoas, não vou citar o nome, é claro, isso não vem ao caso, pessoas totalmente soberbas, arrogantes, altivos de coração, pessoas que achavam que é sem ser, que ele falava, e até mesmo quando ia ministrar, falava, e você não entendia nada, não sabia o que era, não tinha graça de Deus. Por quê, irmãos? Porque graça e soberba não dá liga. Agora, a Bíblia diz o seguinte, que Deus, Ele abate o soberbo, mas exalta os humildes. Perceba que a graça de Deus vem através da humildade. Quem não é humilde, ainda bem que está gravado, quem não for humilde, não terá a graça de Deus. Verdade. Isso você pode colocar por minha conta, você pode procurar qualquer pastor, isso é por minha conta, eu vou repetir, quem não é humilde não tem a graça de Deus. É impossível. A Bíblia diz que tem coisas que atrapalham de nós alcançarmos a graça de Deus. A Bíblia diz o seguinte, que a raiz de amargura nos priva, nos embarreira da graça de Deus. Raiz de amargura, pessoas amarguradas, que aquilo enraizou no coração, encrostou no coração e não sai de jeito nenhum. Aí se priva da graça de Deus. Mas se conseguir no seu íntimo, buscando ao Senhor, liberar perdão, a graça de Deus vem. Pessoas que humildemente reconhecem os seus pecados, os seus erros, a Bíblia diz que o Senhor perdoa, pois aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Então a única coisa, irmão, que não tem como dar liga com a graça de Deus, é uma pessoa soberba, uma pessoa arrogante. Aí não dá liga. Mas em todos os outros casos, se houver um entendimento, se houver um arrependimento, a graça de Deus vem. A Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, saiba que tem um advogado fiel, Jesus Cristo, nosso Senhor, que está no céu. E o sangue dele
nos purifica de todo o pecado. Certo? Então Paulo, ele vai usar esse termo chamado astaneia, para dizer fraqueza, ou seja, não tenho força, não sou capaz diante de um Deus glorioso. Agora, a pergunta que eu faço, irmãos, para os irmãos e que foi ministrada ao meu coração: será que é vantajoso se gloriar na fraqueza? Tem vantagem agora de você se alegrar na sua fraqueza, segundo o que o Paulo está ensinando, ensinou os irmãos de Corinto, que essa fraqueza, veja bem, essa fraqueza não é propensa à queda de pecado. Essa fraqueza é reconhecer que o seu lugar é menor, o seu lugar é nos pés de um Deus grandioso. Então, se você entender que essa fraqueza não é fraqueza para o pecado, mas sim essa fraqueza é você se comparar diante de Deus, então é vantajoso você se alegrar na sua fraqueza. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se gloriar na minha fraqueza. Olha o que o verso 10 diz. Paulo vai dizer que ele se gloriava. Cadê esse verso 10? Fugiu? Não está estudando ele. Aqui, ó. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas. Na sua tradução, talvez tenha, eu me alegro. Em outras traduções, eu tenho prazer nas minhas fraquezas. Então, irmãos, agora, como que Paulo, se fosse isso propenso, essa fraqueza fosse propensa ao pecado, como que Paulo falou assim: eu estou tão alegre porque eu sou tão fraco, estou pronto para cair? Não tem lógica. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Amém, Jesus. Que essa expressão astaneia quer dizer fraqueza comparada ao Deus grande. Então, por isso que Paulo fala assim: olha, eu fico muito contente, eu me alegro, eu tenho prazer na minha fraqueza. Não é porque o poder de Deus somente vai ser aperfeiçoado, nós vamos entrar nesse assunto, mas eu tenho prazer, porque eu diante de Deus eu não sou nada. Você diante de Deus não é nada. Amém, irmãos? Está vendo que é bom estudar a palavra de Deus e pegar nos detalhes, irmãos? Uma palavra só no grego. Olha o quanto que dá para nós entendermos o contexto todo do que Paulo está falando. Vamos lá. No verso 10, algumas traduções diz assim: tenho prazer nas minhas fraquezas. Aqui no verso 10 ele vai dizer: eu regozijo-me nas minhas fraquezas. Agora, o que a Bíblia, na linguagem grega, bíblica, naquele tempo, queria dizer? A palavra que é usada no prazer ou regozijar é a palavra chamada eudóquio. O que é eudóquio? O que significa? É que Paulo está falando assim: me parece bom, é bom para mim, tá certo? Então, quando Paulo usa essa expressão, olha, é bom para mim, isso me satisfaz eu ser fraco. Isso é um cumprimento para a minha alma, eu ser fraco. É bom para mim, é ótimo, isso me faz bem reconhecer que eu sou fraco. E essa fraqueza, irmãos, lembrando que é diante de Deus. Está vendo como vai se encaixando as coisas, fica mais claro o texto? Ele fala: olha, para mim é muito bom isso. Eu me torno necessitado. Eu me alegro nessa minha fraqueza. Eu me alegro em reconhecer quem eu sou, eu e Deus. Por que isso, irmão? Porque tem muita gente que pensa, por ser cristão, acha que é um povo exclusivo, peculiar de Deus, e usa esse texto como se fosse a última bolacha do pacote, irmão, como se fosse a Coca-Cola do deserto. E não é isso. Não tem nada a ver, irmãos. Você é salvo, nós iremos ser salvos, irmão,
por misericórdia e graça de Deus. Não Verdade. tem mérito humano nisso. Tá certo? Então o texto que ele usa aqui, a palavra que ele usa aqui em prazer, ou regozijar, ou me alegrar, é eudóquio. Me parece bom. Eu vou continuar me alegrando. É bom para a minha alma eu entender aonde que é o meu lugar. Aí ele diz: nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é o mesmo termo na palavra grega, como eu sou fraco, reconheço o meu lugar, que eu sou fraco diante de Deus, aí o poder dele, aí ele diz: eu estou sendo forte. Quando eu reconheço que estou fraco diante de Deus, aí é onde eu começo a ser forte. Aí é onde você é forte. Quando você reconhece a sua fraqueza, se alegra na sua fraqueza diante de Deus. A Bíblia diz, irmãos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ou seja, você deve tomar cuidado. Você e eu devemos tomar cuidado para nós não entrarmos ou cairmos, melhor dizendo, cairmos nas tentações. Por quê? Porque somos fracos diante do poder do pecado. Vou repetir isso. Somos fracos agora diante do poder do pecado, mas pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus, faz com que nós temos força contra esse pecado. Os irmãos entenderam ou confundiram a mente dos irmãos? Amém. Irmão, nós somos propícios, a nossa natureza carnal é aflorada, irmão. É um piscar de olhos, você não precisa nem piscar o olho, nós já está errando. Mas aí o que nos ajuda, irmãos, é a graça de Deus, é o poder de Deus, é a consciência de que o Espírito Santo está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, irmãos, ele vai usar um termo aqui, veja bem, vou pôr uma parte aqui, mas vamos voltar para ela. Ele está falando sobre que ele é fraco, que ele é bom para ele, ele se regozija, ele tem prazer nessa fraqueza dele. Outra palavra, a palavra que ele vai usar aqui, é que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Verso 9, parte B. Ele me diz: a minha graça te basta, né? Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos para a palavra aperfeiçoar. O que quer dizer na língua grega? A palavra que Paulo usa é teleio. Repita comigo: teleio. Pronto, já falou grego, tá vendo? Glória. E o que significa teleio? O que Paulo estava querendo dizer com essa palavra? A palavra teleio significa que Deus, ele adiciona o que falta para me tornar pleno. Glória a Deus. Então o poder de Deus, o que Paulo está dizendo é o seguinte: o que está faltando para mim se tornar pleno em Deus, Deus ele derrama sobre a minha vida. Aleluia, Jesus. Ele vai aperfeiçoando, ele teleio, ele vai colocando a gota, ele vai colocando o líquido até eu me tornar pleno em Deus. Então Paulo está dizendo: olha, eu reconheço a minha fraqueza, eu me alegro na minha fraqueza, porque o poder de Deus, a graça de Deus, ele vai como se fosse gotas sobre a minha vida, sobre a sua vida, para te deixar pleno, para chegar numa plenitude. Aí Paulo vai escrever em outra ocasião dizendo: para quando chegarmos na estatura de varão perfeito. Ou seja, você sabe que você é um vaso, o símbolo de um vaso, amém, irmãos? A Bíblia te compara como um vaso. Nós temos ouvido aqui diversas vezes, aqui as mensagens estão vindo, vaso na mão do oleiro, né, irmãos? Esse vaso, irmãos,
sempre vai estar cheio de alguma coisa, nunca vai estar vazio. Não se escandalize por isso. Vaso vazio não existe. Ou está cheio de Deus, ou está cheio de si mesmo. Então é uma comparação que nós estamos fazendo com o que a Bíblia diz. Eu sou um vaso, mas sou um vaso vazio. Não existe vaso vazio. Você está cheio de alguma coisa. Ou está cheio de ira, está cheio de raiva, está cheio de alguma coisa. Ou está cheio do poder do Espírito Santo. Amém? Então, se nós estamos cheios ou se enchendo do poder do Espírito Santo, Paulo ele usa essa mesma expressão, irmãos, é a mesma expressão que Paulo usa em questão de vaso. É como se você fosse, e eu, fosse um vaso, um copo, que está pela metade. E o poder de Deus vai sendo derramado até encher o copo. Isso que Paulo está falando é teleio, até o que está faltando para mim ser cheio, o poder de Deus vai me enchendo, vai me ajudando, vai sendo derramado sobre mim. Olha que interessante, né, irmão? Até ser cheio, até ser pleno. Aí tem gente que fala assim, a pessoa é cheia do Espírito Santo, fala meia dúzia de língua estranha. Isso não é ser cheio. Isso aí é só uma manifestação do poder do Espírito Santo. Mas ser cheio do Espírito Santo é você ser cheio pleno. Tanto da meia dúzia de línguas estranhas, como também ser cheio do amor de Cristo. Glória a Deus. Ser cheio de ter domínio próprio, ser cheio não somente do poder do azeite, mas também ser cheio, ter o fruto do Espírito. O Espírito Santo é pleno, irmão, ele não é dividido entre a parte A ou parte B. Amém, irmãos? Então, quando a Bíblia fala assim, ser cheio do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, a instrução bíblica é você ser cheio do Espírito Santo, ser pleno dele, tanto de dons, tanto do espiritual, como também do fruto do Espírito Santo. Amém, irmãos? Porque ele não vai rachar, o Espírito Santo não se racha, não se divide, ele é único, tá certo? Então alguém que é cheio do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito Santo, tem que ser, ou deve ser, cheio também do fruto do Espírito. Até hoje tem uma questão teológica, o que é ser cheio do Espírito Santo? Uns falam que não, tem que ter os dons. Outros falam, não, tem que ter o fruto. E na minha opinião, ele, por ser o Espírito Santo uma única pessoa, ele não se divide, tem que ser os dois. É verdade. Tanto do fruto, como dos dons. Amém, irmãos? Então ele está dizendo que teleio vai adicionando o que me falta para me tornar pleno. Graças a Deus. Olha que interessante, irmãos. O que Paulo estava explicando era sobre humildade, sobre a fraqueza diante de Deus, como já disse. Ele estava mostrando que é o oposto o que não dá liga, graça de Deus e soberba. Aí no Tiago, capítulo 4, verso 6, quem pode ler? Epístola de Tiago, capítulo 4, verso 6. Nós já estamos terminando, hoje é só arranhar o texto, tá? Glória a Jesus. Quem achou pode ler. Isso. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste ao soberbo, dá, porém, graças aos humildes. Amém? Olha que
interessante que o Tiago diz, né? Que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, graça e soberba é inexistente, tá certo? Então, não estou falando bobagem, isso é Bíblia. Agora, o interessante, irmão Márcio, a expressão que Tiago usa no grego, vamos lá voltar para o grego. O que é essa palavra resistir? Essa palavra resistir, no grego é antitassomai. Antitassomai. O que isso significa? Essa palavra era usada em questão militar, era uma linguagem da época militar. O que isso significa? É como se Deus falasse assim: olha, eu me posiciono para guerrear contra você. Eu me coloco na posição, eu sou o primeiro a ir contra, eu me alinho no exército para te resistir. Para imaginar, irmão, a profundidade disso. Deus, ele resiste o soberbo, ele se põe contra, ele se opõe, melhor dizendo, ele se coloca na posição contra. A Bíblia vai dizer que ele abate o soberbo. Olha que Paulo escreve dizendo: olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é isso? Agora, quando isso se inverte, irmão? Quando isso se inverte? Se inverte. Quando Deus for contra a pessoa, quem será a favor dessa pessoa? Não tem ninguém. Se Deus for por nós, não tem nada contra. Agora, se Deus for contra a pessoa, tem ninguém a favor. Não dá. Então, a expressão que o Tiago usa, esse de resistir, é isso. É você ficar na linha de frente do combate contra. É você colocar-se na posição de guerra. O Tiago diz também, mais para frente, ele diz que era para nós resistirmos ao diabo. E é a mesma palavra, antitassomai, que quer dizer ficar de linha de frente para combater, em posição de guerra, aí para a guerra mesmo. Isso é resistência, isso é resistir. Então, Deus, ele resiste, ele se põe contra quem é soberbo. Eu nunca vi um soberbo durar muito. Eu nunca vi um soberbo durar muito. Né, irmãos? Cai. A Bíblia diz que os humildes procede a honra. Os soberbos precede a queda. Amém? Então a ideia do apóstolo Paulo é de ele estar se vangloriando, melhor dizendo, se gloriando pelas fraquezas, não é pelo pecado, mas diante de Deus. Deus, ele resiste ao soberbo, ele se opõe contra, ele se posiciona como se fosse combater contra o soberbo. Irmão, e a quem Deus levanta contra, irmão, não fique, não tem jeito. Deus tinha dado um sonho, na minha opinião foi o próprio Deus, deu um sonho para Nabucodonosor. Não sei, quem interpreta, chama os magos, ninguém sabia. Aí lá vem Danielzinho. Aí, para resumir a história, Daniel disse: olha, Nabucodonosor, vai chegar um tempo que você vai comer capim, rapaz. O Nabucodonosor ficou espantado e ele correu o risco de morte, Daniel. Mas falou: não, vamos ver o que vai acontecer. Não matou Daniel, até pelo contrário, abençoou Daniel continuou a vida. Mas passados o tempo, quem estava comendo grama lá no meio do pasto? O próprio rei Nabucodonosor. Por quê? Porque era um homem soberbo, um homem
altivo, um homem cheio de razões. Mandou fazer uma estátua. E essa estátua, quem não adorasse a estátua com a imagem dele, era fornalha de fogo ardente. E 3 meninos foi lá e jogou os 3 meninos. E sabe o que eu acho interessante? Quando você joga alguma coisa no fogo para ser queimado, você sabendo que aquilo vai ser queimado, você vai procurar o que depois lá? Somente as cinzas. Aí lá vai Nabucodonosor, abre a fornalha lá. Vamos imaginar assim. Abre a fornalha e foi caçar o quê? Cinzas. Mas enquanto ele foi procurar cinza, teve surpresa. Os meninos estavam lá, não somente os meninos, mas também o 4º homem da fornalha. Glória a Jesus. Aí ele volta para o seu exército, para o seu conselho e fala assim: peraí, nós jogamos foi 3. Além dos 3 e tá inteiro, tem um que é semelhante aos deuses. Isso é uma coisa extraordinária. Foi 3 que eu joguei, tem 4 lá. Graças a Deus, irmão. Sobre isso, irmão, às vezes tem pessoas que nos jogam em certas fogueiras para nos ver nas cinzas. Mas, para surpresa dessas pessoas, vai ver esse mesmo 4º homem, glória a Jesus, que esteve com Daniel, Azarias e Misael. Esse mesmo Deus, o nosso Senhor, vai estar conosco também. Vai surpreender muita gente que procura a cinza em nós. Amém, irmãos? Para concluir só esse arranho, eu marquei aqui. Conclusão: tenha prazer em saber que você e eu somos tão fracos. Só assim o nosso Senhor nos enche do seu poder, nos dá força. Se glorie na sua fraqueza. Dai glórias a Deus por você ser fraco diante dele. Amém, irmãos? Eu me alegro na minha fraqueza, porque se colocar eu e Deus, eu não sou meu Deus. Se colocar você e o teu Deus, não é nada. Vê como 2 versículos mudou todo o seu jeito de pensar? 2 versículos. Nós nem estudamos todo o versículo, só algumas palavras. Aí tem gente que fala assim: eu estou tão fraquinho, estou quase desistindo do poder de Deus. Se aperfeiçoa na minha fraqueza. Não, irmão, no contexto não quer dizer nada disso. Quando você está fraco, essa fraqueza sendo espiritual, Deus renova a sua força. Ele não te enche, Ele vai renovar. O que é renovar? É aquela pessoa que fala assim: eu não consigo mais lutar ou levantar a espada. Aí Deus fala assim: peraí, eu vou te ajudar a você se posicionar novamente. Isso não é poder de Deus. Isso aí é ajuda, é reforço. Deus, melhor dizendo, é uma renovação de Deus. Mas a renovação de Deus e o poder de Deus são coisas distintas? São coisas diferentes? São, irmãos. Por incrível que pareça, são. Renovar força é para você continuar a sua caminhada. Você vai estar renovado. Poder de Deus é para te auxiliar em tudo, não só na caminhada, mas em tudo que você fizer, em tudo que você andar, em tudo que você tocar, você ter Deus, ser cheio, ser pleno de Deus. Então, quando você for orar, se você estiver capengando, né? Como diz lá no meio, capengando, né? Aí você fala: Deus, renova as minhas forças. Ele vai te renovar, eu tenho certeza disso. Amém, irmãos? Então fique alegre nessa sua fraqueza. Quantos vão sair daqui alegre na fraqueza? Glória a Jesus. Amém? Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Eu pedi aqui para o presbítero.